Conversar com a minha amiga, nossa inspiradora de jornadas, sempre nos ajudando a viver melhor. Isabel Paiva, bom dia. E esta dama de vermelho, ai, Olha, não, vem cá, entra aqui. Bom Olha dia. aqui. Oi, chefe. Nós estamos Fazer Shazam. Shazam, Olha protegidas que do olho grego, olha. Adoro. Olha aí, Edu. Ó, com a... Como chama? Barbicacho. Os nossos marabus. Lindo, né? O meu tem até búzio. Ai, menina. que coisa linda, Comigo ninguém adorei. Senta A aqui, verdadeira senta. dama de vermelho. Gostou, Ai, Isa? amei. Pronta para o tapete vermelho do Oscar. Olha... Será que sobre o que a gente vai falar hoje? Menina, esse tapete vermelho deu o que falar, hein? Mas põe deu o que falar, falar em deu o que falar, gente. Que cheirinho maravilhoso entrar nesse... chefe Ju, né? Chefe Ju sempre maravilhosa. Bah, hoje, terça-feira, adoro. É meu dia, como é que é? Tira o pé do barro. É o dia que eu passo bem mesmo. Mas, Cris Bart, o que é a loucura desta vida? Estes últimos dias de domingo pra cá não se fala em outra coisa. Não, que o Will Smith, né? O Will Smith. E o mais curioso, Isabel, é que assim, ó, não é só questões de cinema ou de protocolos, não. É um reflexo de... O que aconteceu é um reflexo de muitas coisas. Muitas coisas. Tanto que tu, que é a nossa inspiradora de jornadas, tá aqui pra falar sobre esse episódio. Sim, eu estava preparando um conteúdo e quando aconteceu eu digo, é impossível eu não falar sobre isso, né? Até porque fala sobre emoções, que é uma das coisas, e fala sobre comportamento, que é a coisa que eu mais amo, que é estudar o comportamento humano, né? Então, assim, independe, eu acho, porque eu acho que antes de qualquer coisa a gente tem que aprender a tirar os julgamentos, né, Cris? Porque é muito julgamento. Mas, assim, eu vou fazer uma análise, a gente vai conversar sobre isso, sobre as reações à violência, o quanto que é importante a gente trabalhar a nossa inteligência emocional e o quanto isso despertou no mundo inteiro. E o que mais me impressiona é que de 100 comentários, um é contra, não é a favor ao tapa que ele deu no Chris, e a maioria instigando. Sabe como eu me senti? Eu não sei se tu te sentiu assim. Me senti voltando no tempo na era dos gladiadores. Onde um desmata, o outro desenforca. Onde as bruxas foram queimadas lá na Idade Média também, na fogueira. E quando as pessoas iam para a praça pública e todo mundo apedrejando. E as pessoas isso vira um efeito manada. As pessoas não param para pensar. Elas não param para pensar todo o contexto das coisas. Quantos inocentes já viveram coisas, né? E falando sobre o que aconteceu, eu acho assim, ó, uma pessoa do calibre do Will Smith, com tanta projeção no mundo inteiro, sabe? Com uma responsabilidade de tanta adolescente, criança, de todos que são fãs dele. E aí depois o que me impressiona também é o que o filho dele falou depois. O que é que o filho falou? Como é que é assim que tipo, é isso que é assim que eles agem, sabe? A família. Eu esqueci a frase agora que o menino falou. Assim é que é, uma coisa assim. Querendo dizer que esse é assim que a gente resolve as coisas. É assim que a gente resolve as coisas, meio nisso, sabe? E tanto que hoje, né, tem o discurso lá, tem um pedido de desculpas, que ele fez o meia-culpa, que eu acho que foi escrito por alguém, até porque deve ter tido assessoria de imprensa, tem toda uma história. É assim, olha, se a gente for fazer uma análise, eu fico pensando, tu sabe que a alopecia ou alopécia, né, tanto faz falar uma palavra ou outra, essa doença onde que a pessoa perde, né, não só o corpo, os cabelos, pode ser barba, pode ser pelos do corpo. E é uma coisa que atinge 5% das mulheres no mundo. Então, imagina a gente que tem essa história da autoestima, né? Que o nosso cabelo faz parte disso. Embora, né? A Jada é maravilhosa. Linda. Ela pode ser com cabelo, sem cabelo. E as perucas que tem hoje em dia, não sei o quê.
E sabe, mas não é isso, é esse julgamento e outra, essa coisa, essas piadinhas bobas do Oscar que há anos vem, né, Cris? Eu vou te dizer outra coisa também que vem pra mim, essas pegadinhas que tem esses programas onde ridiculariza o outro. E as pessoas acham graça que o outro caiu, se estatelou, fez, aconteceu. Gente, na vida é assim, né? Nos ambientes de trabalho, quantas vezes somos ridicularizados na tua casa, nas famílias, num simples almoço de domingo que é para celebrar. Quantas vezes somos ridicularizados num momento como esse? Cara, eu que trabalho com imagem, desde que eu me conheço por gente, eu te digo assim, olha, tu ridicularizar a imagem do outro. Mas será que o Will Smith não teve uma atitude que muitas vezes nós quisemos ter? Ai, Cris, eu acho que quando a gente trabalha, quando tu trabalha a tua inteligência emocional e a evolução, existe a pirâmide evolutiva, né, do ser humano. A raiva, a reação, ela tá no primeiro nível, que é da superficialidade, onde tu reage ao meio, sabe? Porque emoções todos nós temos. Nós temos 5 emoções básicas, que é o medo, a raiva, a alegria, a tristeza e o afeto. O afeto seria o amor, sabe? São as 5 emoções básicas. O que eu te digo? Todos nós temos essas emoções, só que o sentimento que essas emoções acarretam em cada um vai depender da circunstância que a pessoa vive, da sua experiência de vida, da sua cultura, sabe? Não depende do meio em que está inserido. A alegria para ti pode ser diferente da alegria para mim. Claro. Ela é a mesma emoção, nós temos, mas nós sentimos diferente conforme a nossa experiência, conforme a nossa vida, a nossa vivência. Sim, um grande compositor, quando ele está na tristeza, ele compõe as letras mais lindas. Entendeu? É diferente de mim, por exemplo, se eu estou na tristeza, eu não quero falar com ninguém. Tudo depende daquela história, para que lado que tu olha, né? O que tu tem na tua xícara, o que tu derrama. Se tu tem café, tu derrama café, não. O que tu derrama, o que tu tá derramando no mundo, das tuas experiências, das coisas. E é isso que eu acho. A gente sempre fala de deixar um mundo melhor para os nossos filhos. E eu acho que a gente também esquece de pensar o que são esses filhos que a gente está deixando melhores para um novo mundo, para um mundo melhor. E eu acho que é isso. Quando ele falou em amor da família, o nosso exemplo, gente, ele é muito mais pelas nossas atitudes do que pelas nossas palavras. Então eu vou dizer uma coisa, amor pela família também deixar, além de um mundo bom para os nossos filhos, deixar filhos bons para o nosso mundo. E qual é o exemplo que ele deu com aquela violência? Ele estava com razão, ele tinha 100% de razão. Ele foi tocado num lugar de dor. De dor. Mas isso não te dá o direito, na minha opinião, essa violência, principalmente uma pessoa pública, uma pessoa que tem a responsabilidade com a imagem, sabe? Onde ela entra, e num evento, sabe? Daquele porte onde o mundo inteiro estava voltado. Então eu te digo assim, olha, como que tu trabalha esse tipo das tuas emoções? Como tu trabalha, como tu tá gerindo as tuas emoções? E eu acho que é um bom momento, porque eu acho que a pandemia aflorou o nosso pior e o nosso melhor. São essas emoções pós-pandemia que afloraram de uma maneira, e tá na hora, gente, da gente parar e ver, porque me impressiona cada vez mais são os comentários. Às vezes um post na internet, tu vai ler os comentários e tu fica vendo a animosidade, a raiva, sabe? Tu tem que sentir raiva. A raiva, ela é uma emoção básica e ela é uma coisa que te impulsiona muitas vezes, te desafia. Mas como tu reage? Imagina tu tá aí na tua casa com o teu marido, tua mulher, teus filhos e começa uma discussão. E aí um grita, o outro fala mais alto, o outro fala. Em que ponto tu consegue chegar num equilíbrio? Onde que a pessoa que trabalha a sua inteligência emocional, um grita, tu te cala. Tu pode te calar ou tu falar bem baixinho. Tu vai ver que tu quebra aquele ritmo. E aí as pessoas conseguem começar a se entender. Então, a violência gera violência. O outro começou com uma violência absurda.
A meu ver, se ele tivesse bem equilibrado, ele poderia ter levantado, ter pego o microfone. Ele perdeu uma grande oportunidade de pegar o microfone e dar uma lição de moral no mundo inteiro, para falar, ainda mais a gente que está vivendo uma guerra, né, lá na Rússia e Ucrânia, que está atingindo, que atinge o mundo inteiro, óbvio. E aí eu te digo assim, mais uma vez eu falo de empatia. E ele poderia ter defendido a mulher dele de uma outra maneira. Era o primeiro Oscar que ele ganhou. Então, assim, toda aquela magnitude que teria, o que ele vai ser lembrado? Não vai ser pelo primeiro Oscar que ele ganhou, e vai ser pelo soco que ele deu. Por mais que agora ele peça desculpas, tudo bem, acho que a pessoa tem todo o direito de se redimir, mas eu tô pensando muito, Cris, assim, olha, em todas as coisas que eu penso, tento dar razão, eu não acredito que a violência, que a resposta com uma violência, porque a violência não é só física, né, gente? A gente agride com palavras, é uma violência, essa violência psicológica, ela é muito forte, né? E então a gente tem que entender que não é só porque o outro bateu, a palavra também dói demais, né? Ela é uma grande violência. Às vezes pior que um soco, que um tapa, que um tiro, sei lá. A palavra, ela fere. É que a palavra, né, aquela história, quando tu solta, ela não tem volta, né? Não tem volta. Mas quem apanha não esquece, né? Quem apanha não esquece jamais. E tem uma frase que eu gosto muito que diz assim, olha, que eu acho que isso fala sobre empatia, sabe? Seja gentil. Todos nós estamos enfrentando as nossas batalhas. Ô, Isabel, e quando ele fala assim, ó, não coloca, tira o nome da minha mulher da sua boca maldita. Que ele falou aquele palavrão. Tira o nome da minha mulher da sua boca maldita, ele repete com muita raiva e ele diz muita isso, raiva. Né? Também me faz pensar, Isabel, que assim, ó, não começa a perguntar muito da vida dos outros, não começa a criticar, não começa a dar a tua opinião, não... Às vezes a gente tem que ficar quieto. Eu acho que a gente tem que tirar os julgamentos, Cris. A gente julga demais e tá sempre atrás do que essa curiosidade. Mas assim, ó, absurda. aquela curiosidade. Eu vou te fazer uma pergunta que vai tocar num lugar em ti que vai te magoar muito. E por que eu tô fazendo essa pergunta? Para suprir uma curiosidade patética que eu tenho a respeito da tua vida? Eu posso viver, eu posso passar por cima disso agora. Eu não preciso tocar numa dor tua. Isso, que daí já vira karma, né, minha filha? Exatamente. Sabe, um comentário infeliz, uma piada infeliz, que foi o que aconteceu, pode desencadear, sei lá, dores que a gente não consegue mensurar. E aí, claro, atos também de violência indesculpáveis, enfim, mas que desnecessários, que deixa uma mancha numa festa tão legal, né? Que não é um exemplo bom a ser seguido. Eu acho que qualquer ato de violência, não é à toa que eu sou uma agente do florescimento, que trabalho com a psicologia positiva. Eu insisto sempre nas emoções positivas, da gente cultivar emoções positivas todos os dias. E isso, para mim, me agride deveras, assim, um comentário, eu vejo esses comentários de muita agressão, né? Aquela coisa de jogar pedra e jogar pedra e jogar pedra. O que a gente está espalhando com isso? Porque nós somos energia e a nossa vida, ela é responsável, sim, para o que tu tem em toda a tua volta, sabe? O quanto tu impacta a tua volta. Então, viva a tua vida bem, viva de um jeito de viver de verdade. Enquanto tu tá fazendo isso, tu tá influenciando as pessoas todas na tua volta, inclusive flores e animais. Eu acho que tem muitas lições desse episódio. Tem. A lição do Will Smith, que tipo, a violência não vai resolver os problemas do mundo, não vai resolver os seus problemas, não vai sanar, né, as questões. A questão do Will Smith. E a questão do Chris Rock é assim, ó, fica quieto. Tu não sabe o que está acontecendo com o outro. Mas ele já tinha feito, né? Em 2016 então, ele já tinha feito uma outra piadinha também. O que acontece? Também. O Will Smith já tem guardado vários rancores. Que aquilo ali foi uma explosão, né? Uma explosão. Ele já tinha guardado vários rancores. Sob a forte emoção, ele então, Mas eu tenho uma outra análise para te fazer. Ele estava sob forte emoção.
Tá. Mas, se realmente fosse, ele não tivesse tido tempo até a hora que ele chegou na caminhada de pensar, ele teria dado um soco de mão fechada e teria derrubado o cara no meio do palco. Eu acho que ele ainda deu um tapa. Pelo Então, fato de ter uma caminhadinha até o lugar. eu acho pode que ser. sempre tem um tempinho, mas é tudo julgamento, né? E eu acho que tem um outro aspecto que a gente pode olhar sobre o olhar feminino. Aquela mulher, se tu olhar angulamente ela, o rosto, o jeito que ela se veste, a postura, aquela coisa, ela é uma mulher muito forte. Uma mulher que talvez não precisasse ser protegida. Mas ela é uma mulher forte, uma mulher, a gente vê que tem uma coisa de uma força muito forte do feminino ali. E eu vou dizer assim, com toda essa história, claro, uma mulher lindíssima, né? Considerada uma das mulheres mais bonitas do mundo. Lindíssima. Chega, né, gente? Essa coisa de agredir esse feminino, chega. A gente também pode olhar por esse lado. Por que que nós, mulheres, somos sempre taxadas, ou tá velha, ou tá enrugada, ou tá gorda, ou tá careca, ou tá não sei o quê? Por que que sempre tem essa coisa de... Eu não posso usar a palavra que eu já ia usar por falta de hábito, de manchar a imagem de uma mulher em todos os sentidos, em qualquer cultura. Porque a gente vive numa sociedade fútil. Eles vivem da imagem, Los Angeles, Hollywood, é só imagem, né? Então isso atinge eles num nível mais hard do que a gente. Los Angeles, eu fico aqui, por aqui, Porto Alegre, na vida. Quantas vezes a gente é chamado de velho? Uma pessoa de 30 anos é chamada de velho por uma de 20. Eu vejo. Uma de 40 é chamada de velho por uma de 30 e assim sucessivamente, como se idade fosse exclusividade de alguém. Quanta gente velha aos 30 e quanta gente jovem aos 60. Entendeu? É tanto é isso que eu falo quando eu falo assim, ó, julgamento. A gente cada vez julga mais e julga mais, até pra não olhar, mata o leão do outro pra não matar o teu. É uma coisa tão bizarra, por exemplo, assim, tu tá na rede social e te chamam de velha, nossa, sua velha. Gente, todo mundo vai ficar velho, quem não ficar velho... Que morreu cedo, né? Vai morrer antes. É isso que a gente tem que aprender. É uma culpa, Isabel, envelhecer... Isso a Madonna falou, né? A gente já falou aqui sobre etarismo, né? Envelhecer, parece que a pessoa é condenada por envelhecer. Parece que a culpa é dela. Eu queria ter a minha aparência, meu corpo, meu colágeno de 25 anos para sempre. Eu fico pensando, se a gente agora, assim, olha, educando essa nova geração, tu imagina que legal seria se a gente fosse acostumado a ver pessoas mais velhas, que agora já está acontecendo, né? Nas revistas, na TV, e como se isso fosse, não como se fosse uma coisa negativa, como uma coisa positiva. E é por isso que, quando a gente está mais tempo no mundo, como eu batalho por isso, para que as pessoas que venham atrás de mim, elas possam chegar na idade que eu estou, sendo reconhecidas, sim, independe se elas estão com 50, 60, 70, 30 ou 20, mas vistas como seres humanos. E é a empatia que a gente fala. E quanto menos violência a gente tiver, e quanto mais empático a gente for, quanto mais a gente olhar e ver as necessidades do outro, mais esse mundo pode se transformar. Então, mais uma vez eu digo, não é um mundo melhor, não é deixar um mundo melhor para os teus descendentes, é deixar também os teus descendentes melhores para esse mundo. Eu fico pensando nos descendentes do Putin. Né? Chega a dar silêncio, né? Porque tu fica imaginando essa coisa da violência. E outra coisa, essa história que ela tem a mulher do Smith, ela que é sobre o extremo estresse, né? Que acontece de perder os pelos. É uma doença autoimune. Autoimune. Tu imagina que contexto ela vive? Se a gente for analisar de um jeito, claro, olhando de longe, eu não posso falar nada, não posso julgar nem nada, porque eu não tô dentro, não sei qual é o contexto. Uhum. Mas ele já teve aquela reação, aquele filho já falou, daí tu começa a fazer uma associação, sabe? Por que será que essa mulher teve... porque é num extremo estresse, né? Pra chegar ao nível de perder, assim. Em que contexto vive essa pessoa? Pois é. Aí a gente não sabe. Não sabe, mas mas te faz pensar, sabe? Será que não é esse o normal ali dentro daquele contexto? E aquilo que a gente vê, daí a gente fala que pessoas ricas, famosas, são pessoas felizes.
Eu sei de casos de pessoas tetraplégicas, paraplégicas e que estão doentes, que são mais felizes do que muita gente rica e muita gente famosa. E não é essa, porque é legal ter dinheiro e viver bem, óbvio, ninguém está dizendo que não, mas é dentro de quais as condições, sabe? E trabalhar eu acho assim, olha, tanto falo, né, que a terapeutas são a profissão do futuro, porque cada vez o mundo está mais doente, né? Não é à toa que essa pandemia veio para fazer essa varredura. E a gente vê os efeitos de uma pandemia no tapete vermelho do Oscar. Olha que coisa, imagina que desrespeito, né? Que assim, de toda a preparação daquela... Ele quando ele ganhou o Oscar, ele pediu desculpas para, enfim, para academia, para todo mundo e tal. Mas não é uma maneira de resolver, fica mancha. A notícia é o soco, não é ninguém sabe nem que filme ganhou. Sabe que, inclusive, o pai das Williams deu uma declaração, né, chocadíssimo com a reação dele. E a emoção positiva, gente, e a emoção negativa, sempre assim, ó, não é a negativa e a positiva, a emoção maior, ela sempre vai suplantar a menor. Então, toda vez que tiver dentro o que ele ganhou do Oscar e o soco que ele deu, aquilo ali foi muito maior, suplantou a menor. Verdade. Em qualquer situação. Maravilhosa, como sempre. Adorei. Semana que vem tem mais papo, tem mais assunto com Isabel Paiva.